de hoje, doutora Sueli Lerner. Você fica à vontade, pode andar, seja eu geralmente gosto de movimentar por causa de aula. Mais uma vez, boa noite a todos. É muito gratificante estar aqui, é muito gratificante ter a oportunidade de servir. E nesse encontro, né, dentro dessa visão quântica que o Gilson coloca também, na verdade aqui surge alguma coisa que é a resultante do que cada um de nós pode oferecer, pode doar. Doce ilusão pensar que um palestrante faz uma palestra sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Crescemos no encontro. Então, na medida em que vocês vão se colocando, opinando, questionando, perguntando, o conhecimento vai evoluindo, ele vai descendendo sobre nós e nós vamos, igual a torneirinha, deixando passar a água. Com a consciência de que a água não pertence à torneira, né? A água vem do divino. Então, cada um de nós, todos nós que estamos aqui, somos torneirinhas do divino. Umas torneirinhas mais abertas, outras ainda começando a se abrir, mas todas torneirinhas. E é com essa ideia que hoje nós estamos lançando uma proposta, o Gilson fez essa proposta, de que nós fizéssemos esse diálogo entre psicologia e espiritualidade, não exatamente em cima de um único tema, mas em cima das perguntas de vocês, dos questionamentos, a partir inclusive dessa página tão bonita que a irmã Virgínia leu, falando sobre os nossos amigos evolutivos, que são os nossos defeitos, como eles nos ajudam a evoluir. A cada momento em que nós passamos uma experiência e podemos perguntar assim, mas o que eu estou aprendendo com isso? O que essa experiência me ensina? Porque nós nos esquecemos da nossa origem divina e investimos na nossa personalidade, só que persona é máscara. E, na verdade, o objetivo da nossa existência é que nós possamos nos desmascarar. Mas como isso é difícil, porque a persona nos protege o ego, e o ego morre lutando. É o simbolismo do cordeiro imolado de pé. Cordeiro vem de cardio, córdio, coração. E nós acreditamos que temos que defender os nossos pensamentos, as nossas razões. Quando, na verdade, o que nós precisamos é abrir os nossos corações, é descobrir que amor é a força que sustenta o universo. E talvez essa seja a meta a ser alcançada, quando ela falou na questão de nos percebermos separados. Em psicologia transpessoal nós chamamos isso de fantasia da separatividade. Eu esqueço que o Deus que me dá vida a cada um. Então eu vou dizer eu e o outro. E às vezes o outro, dentro do conceito de unidiversidade, faz diferente do que eu gostaria. E eu fico de mal com o outro. E eu tento colocar o outro do meu modo. E o outro tenta me colocar do seu modo. E é isso que nós chamamos de fantasia da separatividade. E se nós percebermos a unidade que permeia todas as nossas diferenças, vamos descobrir que, na verdade, nós temos aqui um lindo jardim florido, cada flor do seu modo, na sua cor, no seu tamanho, e é isso que torna o jardim bonito, e é isso que torna a vida bonita. Isso mesmo. Eu separei aqui alguns tópicos que depois a gente vai abrir. O primeiro, você já falou alguma coisa que é exatamente que havia um preconceito acadêmico com relação ao estudo da psicologia e questões da espiritualidade. Isso fazia um território muito dividido, como se isso fosse possível. E você acabou de falar exatamente nessa interatividade desse mundo, nisso que é uma coisa. O segundo tópico que eu... Deixa eu só complementar. Um aspecto importante, na verdade nós caminhamos para uma integração entre espiritualidade, psicologia e medicina.
Nós temos aprofundado o processo de cura em outra oportunidade. Eu estou aguardando uma resposta para poder falar sobre isso com vocês, nós precisamos de uma confirmação, porque o que nós observamos é que o processo de cura, ele depende intrinsecamente de humildade, expressão do amor e fé. Né? Quando o mestre pergunta, acreditas que eu possa te curar? E quando a pessoa diz, sim, ele diz, tua fé te curou, tua fé te salvou. E esse é um aspecto importante. Nenhuma pessoa será curada se não tiver fé. Nenhuma pessoa será curada se não tiver amor no coração. E se não tiver humildade de reconhecer aquilo que precisa ser transformado dentro de si mesma. E esse aspecto, né, nós temos aí, quando historicamente nós estudamos a questão do surgimento da psicologia, a psicologia é muito recente, ela vem de um pensamento que nós chamamos newtoniano-cartesiano, que é o pensamento objetivo, a questão científica, prática, comprovável. E o que dificulta? Porque, veja bem, o método científico diz assim, é científico aquilo que pode ser reaplicado nas mesmas condições, se obtendo os mesmos resultados. E o ser humano é dinâmico. Se nós aplicarmos uma técnica num dado momento e aplicarmos meia hora depois, o resultado será diferente, porque alguma coisa já se modificou. É o princípio da reprogramação. E esse aspecto, essa resistência que havia, né, que vem sendo ultrapassada, principalmente pela USP, que vem fazendo pesquisas belíssimas. A última que eu recebi é sobre uma pesquisa extremamente importante, mostrando que a mediunidade não é patologia. É a última, uma tese de doutorado da USP, evidenciando, pelo contrário, que o sensitivo vive a sua experiência de transe e depois ele tem uma reação auto-organizadora. Aliás, isso é fundamental em diagnóstico diferencial. A loucura é desorganizadora, a mediunidade é auto-organizadora. Isso, inclusive, nos leva à verificação de que muitas pessoas adoecem porque são sensitivos que foram chamados ao trabalho e não estão doando essa energia. Eles acumulam energia e, a partir daí, eles somatizam. Todo sintoma tem uma carga emocional que, se esvaziada, faz com que o sintoma seja eliminado. Então, observamos que, cada vez mais, a ciência vem se dedicando ao estudo da espiritualidade. E o que nós observamos é que, no futuro muito próximo, esses três conhecimentos, a espiritualidade, a psicologia e a medicina, vão resultar no que nós vamos chamar, no futuro, de uma ciência quântica. Pois é, isso é exatamente o que eu ia acabar de... Não ia acabar de falar, porque eu não falei. É exatamente a física quântica, não é? Que é essa física não localizada, não é? É a não física, não é? Só um instantinho. Uma das coisas que a gente quer falar é sobre a influência, a grande influência e o resgate de Jung na psicologia atual. Outra coisa que a gente quer falar e que a gente tem muitas situações aqui que a casa atende é sobre dependência química, a atuação da psicologia e da espiritualidade na dependência química, e a gente vai parar na mediunidade. Outra coisa também é sobre a questão da sexualidade, que está muito presente, né? Quando a gente sabe que, segundo os princípios da doutrina espírita, não existe gênero masculino, feminino, nem intermediário. Existe uma coisa chamada sexualidade. Ponto. Acabou. Né? As manifestações dessa sexualidade, de acordo com as pendências e as histórias espirituais de cada um, é que vão fazer a diferença. Outra coisa que eu gostaria que também é outra coisa que você vai ter que ver outras vezes, sobre perdas. Falar sobre perdas. Nós estamos vindo de uma tragédia natural e a casa acolheu muitas pessoas que passaram por situações de perdas. E uma outra coisa também, doenças kármicas. Enfim, nós temos aqui um cardápio que
é coisa de seminário, é coisa de 3 dias. Mas aí eu vou deixar você para falar à vontade e oferecer aí a palavra para quem quiser. Posso seguir? Pode. Porque já foi uma coisa um pouquinho organizada, você vai encaixar. Bom, o primeiro tópico que o Gilson colocou aqui é a questão da influência de Jung. Falar um pouquinho sobre Carl Gustav Jung, psicólogo, psicanalista, né? Filho de pais protestantes, num contexto acadêmico extremamente rígido, sensitivo, que começou a perceber, ele mesmo vivia fenômenos psicoespirituais. Inclusive na família. De modo muito inteligente, ele criou o conceito de inconsciente coletivo, que foi o recurso possível na época para se falar sobre esses fenômenos, porque essa questão da religião, como é que nós vemos isso? Nós estamos aí, inclusive, ajudando a divulgação do Unificação, porque o que nós vemos possível é que o diálogo interreligioso, essa noção assim, entender que cada tradição religiosa corresponde a um estado de consciência que a pessoa se sente bem dentro daquele contexto e que outra pessoa vai buscar um outro contexto em função do estado de consciência em que ela se encontra, e se pode tecer esse diálogo. Jean Yves, que é um dos autores da abordagem transdisciplinar, ele tem um livro muito interessante intitulado Enraizamento e Abertura, que diz o seguinte: você está tão confortável dentro da sua tradição religiosa que você pode ouvir a fala do outro. Não significa que vai ter que se converter à tradição A, B, C ou D, mas entender que cada pessoa, Pierre Rivail, que é outro autor da transpessoal, né, ele diz o seguinte: a percepção da realidade é uma função do estado de consciência em que a pessoa se encontra. E nós vamos perceber que o desenvolvimento de um pensamento religioso vai atender a necessidade, aquele caminho percorrido por aquele grupo na explicação do divino, na busca de compreensão do divino. E às vezes, quando nós nos encontramos numa tradição, nós queremos puxar o outro para o nosso pensamento. E às vezes não é o momento e a pessoa reage contra. Então, aceitar essa questão. E Jung lidou bem com essa questão do que ele descobriu e naquele momento não podia ainda colocar, né? Ele é um dos pioneiros do que nós chamamos de psicologia transpessoal. O que quer dizer transpessoal? Aquilo que vai além da história pessoal. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos encontrar a causa de um sintoma numa outra existência, no que nós chamamos de registro transpessoal. E quando acessamos aquela memória, esvaziamos aquela carga emocional, aquele conteúdo, seja uma depressão, uma síndrome de pânico, que são extremamente comuns, relacionadas a outras existências. E Jung começou a perceber esses aspectos todos e ele começou a criar termos novos, como sincronicidade, que é a simultaneidade de eventos no tempo. Não existe o acaso, as coisas se encadeiam. Nós tivemos aqui uma experiência muito bonita na última vez que eu estive aqui na reunião, porque eu trouxe a minha filha para o processo de cura e foi muito importante o que foi sinalizado para ela. E aqui estava sobre a mesa, estava uma jarra com flores. E meu marido está ali sentado, ele quis pegar uma flor para a nossa filha. Mas havia muitas pessoas pegando as flores e ele esperou, ele cedeu a vez. E no final da reunião, o Gilson disse assim: tem uma flor aqui atrás da jarra. E ele me deu. E aí o meu marido disse assim: eu queria levar para nossa filha. Assim,